Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Palavra Aberta, nesta quinta-feira, aliás, dia 20 de agosto de 2015. Neste bloco nós vamos conversar com o secretário de Governo do Estado do Piauí, Merlong Solano. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Bartolomeu. Obrigado pela participação aqui no programa Palavra Aberta. Vamos aproveitar bem nosso tempo, secretário. Sobre a viagem do governador aos Estados Unidos, secretário. Inclusive o governador esteve ontem na Assembleia Legislativa e apresentando aí um relatório para os deputados. Qual o resultado dessa viagem? Viagem muito produtiva, muito importante para o Piauí, Bartolomeu. Logo que, ainda na fase da transição, e eu fiz parte da equipe de transição, nós anunciamos, e o governador Wellington Dias deixou claro, a situação financeira muito difícil do Estado. E logo que assumiu, ele anunciou 2 linhas de ação prioritárias para poder acelerar o processo de retirada do Estado do Piauí da situação de crise. De um lado, tomar as providências todas no sentido de agilizar a aplicação dos recursos já conveniados. Porque nós encontramos, de fato, uma grande quantidade de convênios, todos paralisados praticamente, por conta de prestação de conta, de problema de projeto, problema de licenciamento ambiental, enfim. Então, uma das linhas foi essa, acelerar a solução dos problemas. Sim. Muitos já foram resolvidos, outros continuam sendo enfrentados para poder a gente aplicar os recursos já conveniados. E abrir as portas para conveniar novos recursos com o governo federal, porque sabemos que sem recursos federais, a capacidade de investimento do governo do Estado com recursos próprios é muito limitada. Na verdade, neste momento, ela é praticamente inexistente. E, de outro lado, a outra linha de ação que o governador anunciou foi essa de buscar crédito, sim, junto ao sistema bancário, inclusive ao sistema bancário internacional. Então, essa viagem aos Estados Unidos é dentro desta linha de ação. O Estado tem capacidade de contratação de empréstimos. Ao tomar um recurso emprestado de um banco como o Banco Mundial, você dilui o pagamento em 15, 20, 25 anos. Então, você potencializa o investimento no curto prazo e joga o pagamento e programa o pagamento no longo prazo. Certo. No longo prazo. Então, a viagem teve esta finalidade. Acompanhar a tramitação de 2 projetos que estão já em fase bastante avançada de tramitação junto ao Banco Mundial, totalizando cerca de R$1 bilhão de reais, os 2. Sim. E de outro lado também acompanhar, também junto ao Banco Mundial, um projeto da Eletrobras Piauí, que está tramitando naquela casa, que visa ampliar o trabalho de substituição de redes de gambiarra. É um trabalho que já está em andamento aqui em Teresina e na Grande Teresina, mas que nós queremos levar para todo o Piauí. E o governador também foi acompanhar essa operação de crédito. De modo que, com a ida do governador, Bartolomeu, sim, se deu mais um passo, porque na operação de crédito internacional, primeiro vem a equipe deles aqui, eles vieram, nos reunimos com eles, pessoal da CEPLAN, governador, etc. Depois vai uma equipe do governo do estado lá, essa equipe é que o governador foi lá coordenar. E agora tem a tramitação junto ao governo federal, para as autorizações necessárias, em seguida a palavra final do banco, e aí vem a palavra da presidente Dilma e do Senado Federal. Esperamos cumprir toda esta tramitação até o mês de novembro deste ano, de modo a chegar no ano que vem já com esses recursos em caixa. Secretário, só para a gente partir para outro assunto rapidamente, então, qual é a capacidade hoje de endividamento do Estado do Piauí? Olha, o governo do Estado pode se endividar até 2 vezes a sua receita corrente líquida. E ele está aí em torno de 80%. Então, tem uma capacidade de contratação de empréstimos. Nós não podemos lançar mão de todos esses empréstimos, porque a capacidade de pagamento é menor do que a capacidade de endividamento. Entendi. Então, pelo endividamento, podemos chegar ao dobro da receita corrente líquida. Mas não é conveniente utilizar toda esta margem, porque aí você pode comprometer demais o orçamento do futuro. E os R$2 bilhões que foram aprovados na gestão anterior de empréstimo, já foram liberados? Não, uma parcela disso, já esses recursos aqui do Banco do Brasil, muito foi recurso local, né? Sim. Recurso de banco. Os 369 milhões do Banco do Brasil, é praticamente o saldo que resta, devem ser liberados daqui para a semana que vem. Ah, é? Então é boa notícia. Boa notícia. Aquele recurso que na época da campanha diziam que o governador Wellington Dias estava boicotando. Estava segurando esse negócio. Na verdade, você vê que tinha tantos entraves que depois de
estamos no 8º mês de governo, agora é que vamos conseguir liberar o recurso. Já saiu a autorização do Tesouro Nacional, estava com uma situaçãozinha de inadimplência sendo resolvida na semana... Então até setembro agora o Piauí... E qual o destino desse dinheiro, secretário? Essa grande quantidade, uma parte dessas obras paradas que a gente encontrou. Vamos acelerar. Como é que está o levantamento da Fundação Getúlio Vargas? Bom, a Fundação Getúlio Vargas é uma providência de ordem técnica que o nosso governador adotou para que, no âmbito da Secretaria de Governo, tivéssemos uma equipe com condições de dar suporte técnico às secretarias, no sentido de ajudar a resolver os problemas das obras mais importantes para o governo do Estado. Veja, não se trata de monitorar. Para monitorar, nós temos o CIMO. Sim. O CIMO faz o retrato da situação da obra, do convênio, naquele dado momento. Trata-se de juntar a expertise, a experiência técnica, o método de trabalho de uma fundação como a Fundação Getúlio Vargas, a equipe técnica de cada secretaria, para ver se a gente agiliza o processo de solução das pendências que muitas vezes fazem uma obra importante atrasada. Secretário, as duplicações, secretário, das BR-316, sentido sul, e 343, sentido norte. Pois é, o governador trabalha com a ideia de fazer com recursos próprios essas primeiras etapas, que já foram iniciadas no governo anterior, e em seguida já está tratando junto ao governo federal para que a ampliação possa ser feita com recursos do governo federal. A liberação desses recursos do Banco do Brasil já vai permitir retomar também estas obras. Rodoanel, a exemplo do que já está acontecendo com o Rodoanel, que já foi retomado. A exemplo do que já está acontecendo com o viaduto ali da Miguel Rosa. Sim, as obras estão em andamento. Que está em andamento, que é uma obra ali é uma dor de cabeça, né? Todo mundo que tem que ir para a Zona Sul. Eu enfrento aquela parada ali diariamente. Você vai na Zona Sul, né? Na Zona Sul. Pois é, outro dia eu vindo É uma obra que eu olho para ela todos os dias, né? Outro dia eu vindo de Monsergio, acho que houve um problema a mais do que o normal. E eu passei ali quase 2 horas esperando para passar daquele ponto de estrangulamento. Então, é uma obra que felizmente já foi retomada e esperamos entregá-la o mais rapidamente possível. Secretário, o governo está animado aí com as PPPs, né? Inclusive lançando já parcerias para os terminais rodoviários aqui de Teresina, de Picos. Exatamente. A lei vem de antes, mas não havia sido implementada, Bartolomeu, nenhuma PPP no Piauí, nem mesmo concessão, que é a modalidade mais antiga de PPP, é a concessão. Mas o governador Wellington resolveu, a partir de agora, utilizar as possibilidades das parcerias e das concessões. Porque é o seguinte, o modo tradicional de ação do Estado, ele continua, mas ele, para gerir certos tipos de empreendimentos, ele não é muito adequado. Porque aquela modalidade de contratar pela 866, fazer uma licitação, e depois fazer concurso para contratar servidor público, para fazer a gestão de certos equipamentos. Uma coisa é uma escola, outra coisa, por exemplo, um terminal rodoviário, ou uma central de abastecimento. Sim. São atividades quase que da iniciativa privada, só não podem ser inteiramente privadas porque há digamos assim, é um serviço semipúblico que há um tráfego muito grande de pessoas e o Estado então tem que regulamentar para garantir um padrão de qualidade. Então o Brasil todo, as rodoviárias já são geridas através de concessões. O Piauí estava atrasado, fazendo gestão direta. E sem ter capacidade de investimento. E, ao mesmo tempo, tem dificuldade de operar a gestão do dia a dia de um terminal rodoviário dentro dos parâmetros da gestão pública. Você imagina, por exemplo, estourar uma torneira num banheiro. O gestor da rodoviária, embora a rodoviária seja um órgão que arrecada, ele não pode ir direto no comércio. Ele não pode ir direto no comércio comprar a graxeta para corrigir o problema da torneira. Ele corre um risco lá de uma improbidade. Ele tem que esperar uma licitação da Secretaria de Transportes, que vai receber o dinheiro da Secretaria da Fazenda, para poder contratar alguém para ir resolver aquele problema do banheiro, ou de uma lâmpada, ou de... enfim. Então, já num contrato de concessão, o que o Estado vai fazer? Gerir o contrato. Ele não vai gerir a torneira. O Estado vai exigir que a empresa que recebeu a concessão não deixe a torneira vazar. Para ficar dentro do exemplo que eu estou usando aqui. Não deixe o banheiro sem funcionar. O Estado vai exigir a qualidade do serviço, conforme pactuado em contrato. Então muda a natureza da ação do Estado.
deixa de ser executor dessa operação do dia a dia de uma rodoviária, passa a gerir o contrato. Quem vai executar o dia a dia é o concessionário. E o contrato fixará as obrigações todas. Então, a sociedade já paga pela rodoviária, vai continuar pagando. Só que terá, a partir do momento em que forem feitos os investimentos que estão previstos pelo concessionário, terá um serviço de qualidade. E o Estado se verá livre de uma fonte de investir no... Pronto, se verá livre de uma fonte de despesa e de endividamento, que é o que as rodoviárias estão gerando para o Estado, prejuízo. Secretário, vamos aproveitar esse finalzinho da nossa entrevista rapidamente aqui. Hoje tem manifestação, né? Nós tivemos no domingo passado manifestação contrárias ao governo e hoje tem manifestações favoráveis ao governo. Qual a avaliação que o senhor faz desse atual momento em que vive o nosso país? Eu estarei daqui a pouco na Pedro II, lá para as 4h30, 5 horas, para participar e manifestar o meu compromisso com a preservação da democracia no Brasil. A democracia é muito recente, Bartolomeu, só são 30 anos de democracia. E há um segmento político forte, com grande respaldo da grande mídia, tentando produzir um verdadeiro tsunami que seja capaz de varrer a democracia do nosso país. No final das contas, está em jogo as conquistas dos últimos 12 anos. Então, nós queremos a preservação da democracia, a vontade do povo respeitada. A Dilma foi eleita para governar por 4 anos. Você, ao longo de 4 anos, tem momentos de dificuldades, mas já está sinalizando a capacidade de resolver. Hoje mesmo, o presidente do Banco Central já estava anunciando uma queda na taxa da inflação. Tivemos os dados da indústria automobilística recentemente já anunciando um aumento da produção. Então, não tenho dúvida de que daqui para frente as notícias na área da economia vão começar a melhorar. Ok, então, secretário Merlong Solano. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Depois você volta mais. Não tem outras temáticas para a gente discutir aqui. Tem, sim. Importante o senhor como secretário. Assunto. O secretário de governo tem que tratar de tudo, né? É sempre importante a presença do senhor aqui, tá bom? Um abraço. Conversando aí para 50 municípios, além de Teresina. Depois volta a participar aqui do programa o secretário de governo Merlong Solano.